Construir é juntar as peças, encaixando seus significados. Transformar o passado no futuro num complexo quebra-cabeças que muda o desenho da cidade, do estado e da vida das pessoas. Desenvolver é acreditar num potencial, fazendo tudo um pouco diferente, com cuidado, profissionalismo e paixão, combinado a inovação, tecnologia e imaginação, respeitando as culturas, memórias e histórias. É preciso ouvir os sons do cotidiano, marcando cada passo. Qual o ritmo do desenvolvimento? Ele segue com nossos sonhos, em frente, num tempo que não para. Somos assim, movidos pelo futuro. Ontem, hoje e amanhã. Numa construção infinita. Boa tarde a todos. O Sinduscom realiza com muita satisfação este webinar por iniciativa do Grupo de Trabalho da Lei Geral de Proteção de Dados desta entidade. As exigências da LGPD já estão em pleno vigor. A empresa que não tomar os devidos cuidados no tratamento dos dados pessoais que detém está sujeita a processos e severas punições. Nossas empresas trabalham com um grande número dessas informações, necessito conhecer detalhadamente como tratá-las de acordo com a nova legislação. Esta providência é muito relevante na difícil conjuntura econômica que atravessamos. Todo o nosso esforço está concentrado em racionalizar ao máximo nossos custos. Não podemos vacilar e tomar prejuízos desnecessários. Da parte do Sinduscom São Paulo, estamos focados na inovação e no aumento da produtividade. Vamos falar muito a respeito na nossa Semana da Construção, de 25 a 28 de outubro. Haverá 4 seminários virtuais para os quais convido vocês a participarem. Vejam só os temas desses eventos. As tendências da inovação na construção civil. Como aumentar a produtividade e garantir a qualidade nas estruturas. Os desafios dos sistemas prediais nos projetos multiuso residencial e não residencial e o BIM 5D. Vamos, então, ao webinar de hoje. Aproveito para agradecer ao grupo de trabalho da LGPD, em especial às nossas palestrantes, doutoras Natália Broto e Vanessa Lerner. Obrigado e um ótimo evento a todos. Boa tarde, pessoal. Queria primeiro agradecer, o convite do Sinduscom, a pessoa do senhor Odair. É sempre um prazer estar falando sobre o tema da LGPD. Já é o nosso segundo evento, que eu e a Vanessa fazemos em conjunto sobre esse tema da privacidade e da proteção de dados aplicado ao mercado imobiliário. Enfim, só agradecer realmente o convite, dizer para vocês que o evento está sendo gravado, tá? O pessoal, depois do Sinduscom, vai disponibilizar a gravação no YouTube do próprio Sinduscom. A nossa dinâmica hoje vai ser, a gente vai apresentar, e ao final a gente vai abrir para as perguntas. A gente sugere, como o tema é bastante denso, enfim, a gente sugere que vocês, durante a nossa apresentação, durante a nossa fala, já coloquem as perguntas relativas, ao que a gente está falando, enfim, no chat, para que ao final aí a gente passa pelas perguntas do chat e, eventualmente, se a gente tiver um tempo, a gente tenta fazer uma interação ao final.
Vanessa, não sei se você quer falar alguma coisa antes da gente iniciar. Bem, obrigada pela oportunidade. Eu e a Natália ficamos pensando muito como trazer esse tópico e principalmente os desafios que as PMEs têm enfrentado. A gente tem auxiliado diversas empresas no processo de adequação à LGPD e a gente entende o quanto é difícil se adequar a uma lei tão complexa como ela e principalmente uma lei que exige alteração tão grande de medidas operacionais que as empresas têm. Então, a gente tentou elaborar essa apresentação com esse foco. Se vocês tiverem qualquer dúvida, como a Natália disse, por favor, mandem no caixinha de pergunta, a gente vai tentar abordar o quanto antes. Se a gente não conseguir chegar a qualquer uma, por favor, nos mande um e-mail ou entre em contato, a gente está sempre à disposição. Legal, vamos lá. Se puder colocar no primeiro slide, Vanessa. Pessoal, a LGPD é aplicada à construção civil, né? Eu gosto muito de fazer uma primeira abordagem, mais uma contextualização da lei. A gente atua muito, tanto eu quanto a Vanessa, especificamente no mercado imobiliário, eu escuto muito de cliente, né? Mas agora não vou conseguir mais abordar os meus clientes, essa legislação ela vai me trazer uma série de amarras comerciais, como que eu faço, enfim, né? Eu gosto de fazer essa contextualização justamente para tentar mostrar para o empresário, para o setor, que a lei ela não veio, por exemplo, para evitar um e-mail marketing, ela não veio para evitar uma ligação comercial ou algo nesse sentido, ela tem uma contextualização muito mais ampla. A gente vive hoje numa realidade de um mundo extremamente digitalizado, a gente compartilha dados em todos os momentos, né? A gente compartilha dados pelo nosso telefone celular, no nosso GPS, nos aplicativos que a gente baixa, no CPF que a gente dá na farmácia, no mercado, nas nossas redes sociais, enfim, né? A gente compartilha muito dado. Hoje, não é à toa que o comércio, né? Comercialização de dados é um negócio extremamente rentável, vamos dizer assim, e é com base nessas questões e principalmente na desvirtuação da utilização desses nossos dados pessoais é que veio a necessidade de uma lei geral, de uma legislação que regulasse a matéria, né? Então, eu gosto de dar alguns exemplos, pontuando algumas distorções que acontecem que fizeram com que fosse necessária, né, esse tipo de lei. Então, eu gosto muito de usar o exemplo de aplicativo de celular, que talvez alguns de vocês sejam pais e baixem os aplicativos de joguinhos, enfim, para os seus filhos jogarem eventualmente. O aplicativo, via de regra, sequer é pago, né? Normalmente é um aplicativo que você baixa e não tem nenhum custo, e a gente tem um jargão na internet que se é de graça é porque o produto é você, né? A gente costuma brincar, né? E muitas vezes a gente aceita, concorda, por exemplo, com determinados termos de consentimento ou termos de uso de aplicativos, e a gente não sabe que tipo de dados que a gente está compartilhando, né? É super comum, ou era super comum antes da Lei Geral de Proteção de Dados, eu, por exemplo, tenho um aplicativo de joguinho em que eu concedia a autorização, em que eu dava consentimento para que esse aplicativo, essa empresa de tecnologia, tivesse acesso aos meus e-mails, às minhas fotos, ao meu microfone, à minha câmera, enfim, as minhas mensagens de texto. Faz sentido para eu poder utilizar de um joguinho, né, no aplicativo de joguinho, eu dar acesso, por exemplo, aos meus e-mails, eu dar acesso à câmera? Talvez faça sentido a câmera durante a utilização do joguinho, enfim, né? O que começou a acontecer é que essas empresas de tecnologia utilizavam esse tipo de estratégia, vamos dizer assim, para solicitar o consentimento do titular e obter uma série de dados que a gente não tem a mínima ideia que está compartilhando, e utilizar isso de uma maneira em que o titular não tem ciência, que não existe transparência, não existe informação do porquê que essa coleta está sendo realizada e para que essa coleta está sendo realizada. Gosto também de dar o exemplo da farmácia, né? Hoje em dia todo mundo vai na farmácia, a primeira pergunta que o farmacêutico faz é o seu CPF. E todo mundo dá o CPF para ter aquele 5, 10% de desconto no medicamento, enfim.
e a gente não entende muito bem o que pode eventualmente acontecer, né? E tudo bem você dar o seu CPF e você, né, ter aquele desconto de 5% e 10%, mas eu tenho que entender o que eventualmente pode acontecer. A partir do momento que eu chego numa farmácia, por exemplo, dou o meu CPF, eu dou a ferramenta para essa farmácia começar a coletar uma série de informações sobre, principalmente, o meu consumo de medicamentos. Tudo aquilo que eu estou consumindo, tudo aquilo que eu estou comprando. E a gente sabe que, por exemplo, um algoritmo, né, um supercomputador pode fazer, em termos de análise de dados de anos e anos e anos, né, de um perfil de consumo de medicamentos, e extrair conclusões, por exemplo, sobre a minha saúde, sobre eventuais problemas de saúde, e que começou a acontecer, por exemplo, foram essas redes de farmácia eventualmente vendendo essas informações para, por exemplo, um plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde X, o plano de saúde quer entender um pouco melhor o meu perfil de risco, e ele compra uma base de dados sobre o meu perfil de consumo de medicamentos. Quando eu vou na farmácia, eu dou o meu CPF, eu tenho ciência disso? Eu estou devidamente informado? Isso é transparente? Via de regra, não. E é com base nesse... Né? Até mais, assim, você pode esperar que eles vão fazer isso? É esperado? Você fala assim, nossa, sabia que ele poderia vender para uma farmácia, né? Tem o aplicativo super famoso, um aplicativo de exercício, estava compartilhando dados com o plano de saúde. É razoável esperar que ele iria fazer isso? Exato, né? Então, e é exatamente esse o ponto, né? A gente não tem ideia, via de regra, o titular não tem ideia que esse tipo de compartilhamento, que esse tipo de enriquecimento de base de dados, que esse tipo de conclusão pode ser extraído e vendido para o mercado, e que isso vai sim afetar diretamente a minha vida, por exemplo, com uma avaliação de risco do meu plano de saúde, né? E com base nisso é que veio a necessidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a lei não veio para impedir uma construtora, uma incorporadora, uma imobiliária de fazer um e-mail marketing, de conseguir captar cliente, angariar imóveis, enfim, a lei não tem essa função. A gente precisa, obviamente, adaptar os nossos canais, a maneira como a gente trata internamente esses dados, sim, mas o nosso principal objetivo, quando a gente faz um programa de conformidade de uma empresa, né, não é, obviamente, podar comercialmente essa empresa, impedir que ela tenha seus canais de prospecção de clientes. A lei não tem essa função, né, e a gente precisa ter isso em mente. Vanessa, pode por favor, passar o slide? Bom, vamos passar direto. A gente vai tentar, pessoal, dizer, né, passar uma palestra, né, uma fala bastante concreta com o mercado imobiliário. Vocês vão ver que a gente vai falar bastante de adequação no dia a dia, na prática. Mas, para a gente conseguir falar de adequação, a gente tem, querendo ou não, que passar por alguns temas que são um pouco mais teóricos, são um pouco mais conceituais. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai trazer o que a gente chama de agente de tratamento, ela vai colocar a figura do titular, do encarregado, do controlador e do operador, e a gente precisa conseguir, né, distinguir essas figuras, né? Quem que é o titular? O titular de dados é a pessoa física, né? Pode ser uma pessoa identificada, né? Então, é a Natália Broto, ou identificável, que por uma série de características, eventualmente, eu consiga identificar a Natália Broto. Aquele dado é um dado pessoal. Por exemplo, eu tenho um endereço residencial e não está necessariamente atrelado ao meu nome, não está atrelado à Natália Broto. A partir do momento que eu consigo identificar que esse endereço pertence à Natália Broto, esse endereço também é um dado pessoal meu, certo? Então, esse é o titular de dados, né? Somos pessoas físicas, esse é um ponto importante já de atenção. A lei ela não trata de dados de pessoas jurídicas, não significa, obviamente, que esses dados não tenham que ser protegidos, mas o escopo de proteção da lei é no que diz respeito a dados pessoais de pessoas físicas, e a lei vai trazer ainda dois conceitos, né, de agente de tratamento, que é o controlador e o operador, né? Então, o titular de dados vai compartilhar os seus dados com determinado agente de tratamento, seja o controlador ou o operador, né? E a diferenciação entre eles é o controlador, é aquela pessoa física ou jurídica que coleta e toma os dados, toma as decisões referentes à forma de tratamento. E o operador é aquele que efetivamente realiza
o tratamento, né? Então, para a gente trazer para a nossa problemática, talvez, do mercado imobiliário, né? Eu tenho por exemplo, um plantão de vendas de uma determinada incorporadora, né? E eu coletei o dado de um cliente que entrou no meu plantão de vendas, e eu vou passar esse dado desse cliente, por exemplo, para uma imobiliária parceira, para um corretor parceiro, por exemplo, né? Nessa figura, a gente tem a incorporadora que tem o plantão de vendas na figura de controlador de dados, e eu estou passando esses dados para um operador, nesse caso específico, por exemplo, pode ser uma imobiliária, mas pode ser até mais simples. Eu tenho uma coleta de dados, por exemplo, de um hot site, do empreendimento, e eu vou organizar essas informações num software de CRM, por exemplo. Quem tem a guarda dessas informações é uma empresa de tecnologia que oferece, né, esse software justamente para que você organize o seu processo comercial. Quando você compartilha esses dados nessa plataforma, nesse software, você faz com uma finalidade específica, que eu quero utilizar sua plataforma para gerir meu processo de venda. E aí, nessa figura também, a gente tem uma figura do controlador, por exemplo, uma imobiliária, uma incorporadora, e essa empresa de software, eventualmente um operador. E o encarregado da proteção de dados a figura, né, de quem deve capitanear, quem deve coordenar os trabalhos, né, do programa de privacidade, quem fica responsável por ser canal de comunicação entre titulares, entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? A LGPD coloca o encarregado como uma obrigação legal de todo controlador. A Vanessa vai falar um pouquinho melhor depois sobre PMS, especificamente. A gente tem uma esperança, vamos dizer assim, que existe uma regulamentação no sentido de possibilitar que empresas de pequeno, médio porte, ou que não tenham tanta exposição de risco, tratamento de dados eventualmente com potencial mais invasivo, que tenham essa obrigação relativizada, mas fato é que hoje, né, existe uma obrigação legal de que todo controlador de dados tenha o seu encarregado. Vanessa, pode passar, por favor? Eu só adicionaria aqui, da questão do controlador e operador, ela é de extrema importância comercial. Por quê? Porque o controlador é quem determina a meio e forma, é ele que fala assim, quero esse dado e quero usar esse dado para essa finalidade, eu que decidi. E aí vai caber a ele uma série de outras obrigações que a lei determina. O operador, como a Natália já disse, é aquele que só cumpre. Eu falo, então você usa esse dado dessa forma. Então você só pode fazer isso. Se você fizer qualquer outra coisa, você se responsabiliza, porque eu só te autorizo a fazer isso. O controlador é sempre responsável, então não importa o que aconteça, ele vai ser responsável, inclusive por uma falha do operador. Exceto se eu comprovar que ele agiu fora do contrato ou que ele agiu em violação da lei. E daí que vocês já devem ter notado um pouco da importância contratual dessas cláusulas que falam eu sou controlador, eu sou operador. Em grande parte são as empresas querendo se proteger, falando eu sou controlador, você é operador, estão aqui as regras do jogo. Então daí que a gente vai falar um pouco à frente do impacto comercial da LGPD para a maioria das vezes na posição de controlador-operador. E complementando, se Vanessa puder passar, acho que o próximo slide ele complementa muito bem a tua fala, porque a gente consegue compreender um pouco da complexidade, né, do mercado imobiliário em relação ao tema, né? Então, vamos dar um exemplo. A gente tem um titular de dados que se cadastra, por exemplo, num site de um empreendimento, né? Então, o titular se cadastrou, fez lá o seu cadastro, compartilhou seus dados cadastrais com uma determinada incorporadora, nesse caso, controlador. Essa incorporadora pode, por exemplo, compartilhar seus dados com uma empresa de marketing, que pode ser um operador, compartilhar seus dados com uma empresa de tecnologia, que, por exemplo, de CRM, pode ser um controlador. Desculpa. Com uma empresa, com uma imobiliária, que pode ser um operador. Essa imobiliária, às vezes, tem outro parceiro, que tem outra empresa de tecnologia, aí ele tem um suboperador. E aí o incorporador, que é o controlador, ele vai, querendo ou não, ter que gerir toda essa cadeia de compartilhamento, e é por isso,
né, que a gente vê aí uma complexidade dessa questão de controlador e operador. Quer complementar, Vanessa? Não, acho que é perfeito. E a colocação está perfeita também da complexidade, né? Parece que é uma coisa super simples. Então, sou controlador quando, sou operador quando. Na prática, a gente vê que essas figuras se misturam muito. Então, qual é a maior dica que a gente tem? É uma coisa que você tem que avaliar com cuidado, caso a caso. Então, na Europa, a gente já teve diversas decisões que falam, não importa o que está escrito no contrato, o que importa é a situação fática, ou seja, o que está acontecendo de fato. Quem está tomando as decisões, quem está determinando a finalidade, quem determina a eliminação. Então, por isso que é muito importante você, de fato, fazer essa avaliação fática para, com base nisso, tomar a decisão controlador e operador, que muitas vezes, para ser sincera, não é tão fácil quanto o conceito faz parecer, né? Legal. Bom, e a gente vai falar muito de tratamento. O tempo inteiro vocês acho que já escutaram a gente falando de tratamento de dados. O que é tratamento de dados? Eu costumo dizer tudo, né? Qualquer coisa que eu faça com dado, eu estou tratando dados, desde o momento da coleta até, eventualmente, o momento do descarte. É muito comum o cliente chegar para a gente e falar assim, não, Natália, mas olha, eu tenho uma base de dados gigante aqui, não sei quantos mil contatos, mas eu vou adaptar o meu procedimento, então, a partir desse momento da entrada em vigor da LGPD, eu vou adaptar o meu procedimento para que os meus próximos contatos sejam coletados de maneira aderente à lei. Pode ser dessa maneira? Tem que ser, mas não é só isso, né? Se eu tenho não sei quantos mil contatos armazenados na minha base de dados, armazenamento é tratamento. E, portanto, esse armazenamento tem que estar adequado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu enchi o saco dessa Lei Geral de Proteção de Dados, isso é muito complexo, não aguento mais falar sobre isso, eu vou meter fogo no meu arquivo e, enfim, não quero mais saber disso. Posso? Não pode. Colocar fogo no seu arquivo é eliminação de dados pessoais. Você só pode eliminar dados pessoais de acordo com a lei, porque eliminação de dados pessoais é tratamento de dados pessoais. Então, basicamente, pessoal, toda vez que eu falar de tratamento de dados pessoais, é tudo que pode acontecer com dados, desde o momento da coleta, o armazenamento, eliminação, compartilhamento, modificação, enriquecimento, enfim, qualquer coisa que a gente falar sobre tratamento de dados, tudo que pode eventualmente acontecer de interação com esse dado pessoal, tá? Vanessa, pode alterar o slide, por favor? Falando um pouquinho agora do tratamento de dados específico para o mercado imobiliário, né? E a gente tem a impressão que a nossa grande coleta de dados, ela está no momento apenas de venda, né? De lançamento, enfim, de venda, de prospecção de leads e depois de coleta de documentos para finalidade de obtenção de crédito, realização de contratos de compra e venda. Mas eu gosto de pontuar que o tratamento de dados ele começa no momento anterior. Quando a gente fala de LGPD, eu trato também, por exemplo, de dados de colaboradores, né? Então, e aí, via de regra, quando a gente, de qualquer empresa, né, eu vou olhar para dados pessoais de clientes, eventualmente, se essa empresa for, por exemplo, B2C, né, vender para clientes, pessoas físicas, mas, independentemente disso, se ela só vender para clientes, pessoas jurídicas, ela ainda assim trata dados dos seus colaboradores. Então, já no momento, por exemplo, de uma construção, né, há uma construtora que, via de regra, tem seus clientes, pessoas jurídicas, uma incorporadora, enfim, né, ela está, sim, tratando dados pessoais de seus colaboradores, eventualmente seus contratados, seus parceiros, que entra, né, na obra, como é que é feito esse controle de entrada, enfim, então, no momento anterior, a gente também precisa, já no momento de construção, a gente precisa se atentar, né, para essas questões de LGPD, nomeadamente no que diz respeito ao tratamento de dados de colaboradores. E a gente passa para um segundo momento de lançamento, né, em que você contacta, via de regras imobiliárias, corretores, esses corretores vão utilizar a base de dados de contatos deles, leads deles, vai sim existir um reaproveitamento de base de dados anteriores,
E a gente precisa entender nesse momento, né, se esse reaproveitamento dessa base de dados anterior ele é legal ou não é, como é que eu fiz a coleta desses leads, esses leads, essa coleta, ela foi feita de acordo com a LGPD, esse titular, ele tem pelo menos a informação, ou existe transparência de que, eventualmente, ele fez um contato com uma imobiliária, com uma incorporadora X para um imóvel X, mas que ele pode ser contactado posteriormente para um imóvel Y, tem ciência, tem transparência sobre isso, né? Então, no momento de lançamento, esse é o momento, via de regra, de contratação de equipe de marketing, de prospecção ativa, né? De captação ativa de clientes, né? Então, esse é um momento, sim, que a gente vai ter muita interação com o dado pessoal, para a finalidade de atrair esse cliente, né, para se interessar por esse imóvel. Ah, Natália, então agora eu não posso mais coletar esses dados? Pode coletar. Precisa de consentimento? Não necessariamente, não precisa. Existem outras bases legais que a gente pode utilizar, como é o legítimo interesse, que não significa de maneira nenhuma que você não tem que ser transparente, que você não tem que ter uma política de privacidade, um aviso de privacidade no seu site. Ah, eu vou ter que parar de impactar o meu cliente com AdWords, anúncios em Facebook, Instagram, enfim. Não vai precisar, mas a gente vai precisar entender que tipo de dado você coleta, que tipo de informação você presta para o teu cliente, como é que é a coleta de cookies nos teus sites, né? Então, né, esse momento de lançamento é um momento de bastante interação com o dado pessoal, que precisa ser um momento, né, é uma fase que tem que ser bastante estudada no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. No momento posterior, a gente tem o momento da venda, esse, na minha visão, é um dos momentos mais sensíveis, a gente sabe a quantidade de dados que a gente tem que coletar para a finalidade de conseguir realizar a venda do imóvel, muitas vezes tem que aprovar um financiamento bancário, então a gente coleta dados às vezes de imposto de renda, às vezes de extrato bancário, informação do comprador, do cônjuge, enfim, uma infinidade de informações por meios super pulverizados. É super comum o corretor de imóveis ficar recebendo documento pessoal no seu celular pessoal, no seu WhatsApp, né? Imposto de renda, preciso ver lá preciso liberar meu financiamento, e manda lá uma série de dados para o corretor de imóveis, no próprio celular dele, no próprio WhatsApp dele, e sabe Deus o que esse corretor depois vai fazer com essas informações. Aí você passa para o despachante. Esse compartilhamento com o despachante também, às vezes, se dá de uma maneira super informal, às vezes se dá também por WhatsApp, às vezes se dá por e-mail, às vezes se dá pessoalmente, fisicamente, enfim, sem nenhum tipo de rastreabilidade, sem nenhum tipo de controle. Então, o momento da venda também é um momento super sensível, não apenas pela quantidade e sensibilidade dos dados que a gente coleta, mas também, né, pensando justamente nessa pulverização de maneiras diferentes de coleta de dados. E a gente tem um último momento, que é o momento do pós-venda, que a gente tem a manutenção, via de regra, desses cadastros de compradores para finalidades de cumprimento de obrigações legais, de, por exemplo, se esse comprador ajuizar uma ação contra a minha incorporadora, eu tenho que ter a possibilidade de me defender, então eu vou fazer a retenção desses dados, eu vou repassar esses dados, por exemplo, para uma administradora de condomínio, que vai fazer, né, a convocação para a Assembleia de Constituição do Condomínio, enfim, a gente tem também essas interações, né, num quarto momento, no último momento, né, que também é um procedimento que tem que ser muito bem avaliado. É super comum, por exemplo, lancei um imóvel, de repente lanço o condomínio, e aí as pessoas começam a criar grupo do WhatsApp do condomínio, e aí existe um compartilhamento ali, no mínimo, de nome e telefone, e aí o morador, por exemplo, pode muito bem pegar toda aquela lista de contatos e compartilhar o dado com, por exemplo, uma loja de imóveis para fazer uma prospecção ativa. E quem disse que foi o morador, quem disse que não foi a incorporadora,
né? Então, a gente tem que ficar atento também nesse momento de pós-venda sobre como que são tratados esses dados pessoais. Vanessa, quer fazer alguma interação? Se não, pode passar. Não, está perfeito. Tudo bem. Então, né, a gente já mostrou um pouco da complexidade do setor, né, no que diz respeito à quantidade de dados que a gente coleta, compartilhamentos, né, extensos com inúmeras empresas, inúmeros parceiros, enfim, o que eu tenho que fazer para estar adequado, por onde eu começo, né, e aí a gente vai falar mais para o final da nossa conversa sobre passos, enfim, de implementação, mas do ponto de vista teórico, para a gente começar a entender o que eu tenho que fazer de adaptação, eu preciso pensar em bases legais que autorizam, né, o tratamento de dados. Eu costumo dizer o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados, ela proíbe o tratamento de dados, a menos que eu consiga encaixar esse tratamento numa dessas 10 bases legais. Para não ficar aqui cansando vocês, explicando cada uma delas, a gente pode tratar das principais, né? E aí, quando a gente trata de mercado imobiliário, né, talvez as principais sejam, né, a execução de contrato, né? Então, ora, se eu vou vender um imóvel para alguém, eu preciso coletar uma infinidade de dados pessoais. Se eu vou viabilizar um financiamento bancário, eu preciso coletar uma série de dados pessoais, né? Então, eu como vendedora, incorporadora como vendedora, a pessoa como compradora, e tem que existir essa troca, né, esse compartilhamento de dados pessoais para eu conseguir executar o contrato, né, para eu conseguir vender esse imóvel, entregar esse imóvel. Acho que é uma das principais bases que o mercado vai utilizar. Não é a única, né? A gente tem também o legítimo interesse, né, que é muito utilizado em termos de marketing e vendas, nomeadamente quando a gente pensa em base de dados, né? Olha, a Natália entrou em contato para comprar um imóvel X, mas eu mantenho o contato dela dentro da minha base de dados para posteriormente, eventualmente, fazer alguma prospecção comercial dentro de uma razoabilidade, dentro de determinados critérios, né, de razoabilidade, dentre outros. Mas eu posso, por exemplo, utilizar a base legal do legítimo interesse para finalidades, principalmente, especificamente para o setor, para finalidade de marketing, de tentativa de venda. Também tenho algumas interações como o cumprimento de obrigação legal regulatória. Se eu vendo um imóvel, eu sou obrigada a fazer uma declaração, por exemplo, de IDMOB, né? E aí eu tenho que fazer um compartilhamento de dados com um órgão público, né? E aí eu tenho o que é isso? É uma obrigação, e aí vamos falar em compartilhamento, é tratamento, e eu tenho uma obrigação legal de compartilhar essa informação. Então, eu tenho base legal para esse compartilhamento, que justamente que existe uma lei que me obriga a fazer esse tipo de declaração, né? Também eu vou falar de exercício regular de direitos de titulares, né? Então, de direitos em processo judicial. Então, por exemplo, eu vendi um imóvel, via de regra, a pessoa tem 5 anos de pretensão indenizatória, eu preciso manter esses dados dessa pessoa, desse comprador, por pelo menos 5 anos, porque se eu precisar me defender, eu tenho que ter elementos para poder me defender. Eu tenho que saber o que aconteceu, como foram as interações, que documento compartilhou, que contratos que foram firmados, que e-mail foram trocados, enfim. Né? Então, eu tenho base legal para manter todas essas informações por pelo menos um período de 5 anos. A mesma coisa funciona, por exemplo, para dados pessoais de colaboradores, né? Então, eu faço uma rescisão de um contrato de trabalho hoje, essa pessoa, via de regra, tem 2 anos, né, de prazo prescricional para entrar com uma demanda. Por esses 2 anos, eu tenho base legal de manutenção dessas informações, de todos esses dados desse colaborador, para poder me defender numa eventual reclamatória trabalhista. Depois disso, eu preciso avaliar se eu tenho outra base legal. E aí, por exemplo, existe uma obrigação legal de manutenção de documentos previdenciários, por exemplo, salvo engano, um período de 20 anos. Então, eu tenho uma obrigação legal e, portanto, eu tenho que manter esses documentos por 20 anos. E assim,
né, talvez um dos documentos, dos entregáveis mais complexos de um programa de conformidade seja entender essa tabela de temporalidade, por exemplo, de quanto tempo eu posso manter, o que eu posso manter e por quanto tempo, né? Porque tudo isso pensando nessas bases legais. Por fim, a última base que eu vou, né, comentar é a base legal da proteção ao crédito, né? Eu vou vender um imóvel, obviamente preciso saber se essa pessoa tem condições de pagar, ainda que depois, posteriormente, seja viabilizado um financiamento, por exemplo. Mas eu vou coletar uma série de informações para verificar o perfil de crédito dessa pessoa. Então, né, a gente tem, sim, a possibilidade de coletar uma série de documentos também para aferir, né, o risco dessa pessoa em relação ao crédito. Vanessa, quer fazer alguma interação? Acho que vou passar a palavra para você, então, para falar de PMS. Então, vamos começar a tratar um pouco sobre as PMEs na visão da LGPD. E qual é o primeiro ponto que é legal a gente falar? A LGPD tem uma previsão específica que fala, cabe à ANPD. Quem é a ANPD? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu lembro que na nossa última interação, Natália, a ANPD não existia ainda, né? Ela sempre falava ANPD quando constituída. Bom, foi constituída já a ANPD, já é uma autoridade extremamente ativa, começou a iniciar a regulação e emitiu um calendário para emitir futuras regulações, e uma das pontes de ataque deles são a regulação de PMEs. Então, a LGPD fala claramente, cabe à ANPD editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive no tocante a prazos, para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, atualmente, hoje, a gente tem, sob consulta pública, um regulamento específico que vai estabelecer normas diferenciadas para empresas de pequeno porte e microempresas se adequarem à LGPD. E aí é super importante a gente explicar o que é uma pequena empresa ou uma empresa de pequeno porte para fins de aplicação dessa normativa. Então, eles falam claramente, microempresa e empresa de pequeno porte são definidas como sociedades empresárias, empresa individual de responsabilidade limitada, incluindo microempreendedor individual devidamente registrado no registro de empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas. Além disso, ele estabelece como outro critério que no caso de uma microempresa, ela tem que auferir em cada ano calendário uma receita bruta igual ou inferior a 360 mil, e no caso de uma empresa de pequeno porte, ela tem que auferir em cada ano calendário receita bruta superior a 300 mil e inferior ou igual a 4 milhões e 800 mil reais. Então, não é qualquer empresa que vai poder se adequar nesse critério, é um critério já estabelecido em lei e a ANPD vai seguir, obviamente, o que já está estabelecido. E o que é essa resolução? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque é uma resolução sujeita à consulta pública e que ainda pode eventualmente sofrer alterações, inclusive a gente espera que ela sofra. Mas eu queria tratar com vocês os tópicos que estão sobre análise e principalmente falar um pouco o que a lei vai determinar, que eventualmente a gente elimine o requerimento legal ou só flexibilize ou dispense a aplicação. Então, obrigações relacionadas ao titular. Então, lembrando, a LGPD estabelece uma série de obrigações das empresas no tocante ao titular, entre elas o cumprimento dos direitos do titular, né? Os direitos do titular, por exemplo, o direito de acesso, de eliminação de dados. Em grande parte, ela está falando em flexibilização desses direitos e dispensa do cumprimento de alguns. No entanto, a empresa ainda assim vai ter que ter alguma forma de estrutura para cumprimento do direito ao titular, porque ela dispensa o cumprimento de alguns direitos, mas não de todos. Registro das atividades de tratamento. Então, o que é o registro? O registro é, se você trata dados, você tem que ter um inventário de dados, você tem que ter toda a parte do que a gente chama de prestação de contas, ou seja, se você faz alguma coisa, você tem que ter uma comprovação documental do que foi feito, de cada uma das decisões.
Em grande parte, ela fala em dispensa desse requisito, mas ela estabelece procedimentos simplificados, que eventualmente podem ser implantados para as empresas cumprir o requisito de registro. O relatório de impacto à proteção a dados pessoais. O que é esse relatório? É aquele relatório que vai ser elaborado quando você tem um tratamento de dados que eventualmente pode ter um impacto muito grande ao titular, ou então quando você trata dados em grande volume, ou seja, um relatório que visa principalmente garantir que a empresa parou para pensar, verificou todos os requisitos do tratamento, verificou todos os requisitos de segurança, verificou todas as medidas de proteção que podem ser aplicáveis para garantir que aquele tratamento de fato é legítimo. Então, nessa situação, ela não vai dispensar a aplicação do relatório de impacto, mas ela pode eventualmente elaborar um relatório simplificado. Comunicação do incidente de segurança. O que é incidente de segurança? A gente vai tratar um pouco à frente, mas é qualquer divulgação não autorizada de dados pessoais. Então, pode abranger desde copiei alguém sem querer no e-mail até alguém roubou minha base de dados. Basicamente, ela fala em dispensa, flexibilização ou simplificação, dependendo do caso e dependendo da circunstância. Então, é algo que muito provavelmente a gente vai estar olhando para um cenário de só flexibilização ou simplificação. Aplicação nomeação do encarregado, ela chega a falar em dispensa para microempresas, para empresas de pequeno porte, ela fala só em flexibilização. E aí, seguranças e boas práticas, ela fala só em flexibilização. Então, por mais que a gente tenha uma normativa aplicada a PMEs, ainda assim, a gente vai ter a aplicação da LGPD em sua grande parte. O que a gente pode ter, eventualmente, é uma simplificação de alguns procedimentos a fim de garantir que as empresas tenham recursos necessários para cumprir a lei. Mas, definitivamente, não é algo que a gente fale a partir de agora, se você tem uma política só no seu site, você não vai precisar cumprir todos os outros requisitos da lei. Por isso que eu quis falar um pouco com vocês de flexibilização, ou então falar em dispensa, mas mesmo assim a dispensa é relativizada, porque ela fala, é dispensa, mas eu vou te dar um relatório simplificado que você pode usar se você quiser. Então, ainda assim, a gente tem grande parte dos requisitos da lei presentes. É legal falar também, a NPD essa semana soltou um guia orientativo de segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte, novamente interpretando como agente de tratamento de pequeno porte aqueles requisitos que a gente trouxe para microempresa e empresas de pequeno porte. O que é esse guia? De uma forma muito acertada, a NPD parou para pensar e falou, eu preciso garantir que as empresas de pequeno porte tenham uma estrutura mínima de segurança da informação. E, para isso, ela elaborou um manual que fornece a informação de qual é essa estrutura mínima. Ele pode ser obtido diretamente no site da NPD. O que ele prevê? Então, ele prevê algumas medidas administrativas, como, por exemplo, você ter uma política de segurança da informação, você realizar conscientização e treinamento, você realizar gerenciamento de contratos. E aí, por outro lado, ele prevê medidas técnicas, como controle de acesso, segurança dos dados pessoais armazenados, segurança de comunicação. Então, o que a gente vê na prática é, ainda que seja um manual simplificado, ele tem obrigações substanciais para as empresas de pequeno porte. Então, ainda assim, a gente vai notar uma lista extensa de obrigações que precisam ser cumpridas. Por que a LGPD é um desafio para as PMEs, né? E algo que eu falo até das conversas que a gente mantém, são diversas com as empresas de pequeno porte, que falam, eu preciso me adequar, mas eventualmente não tenho os recursos ou não sei exatamente por onde começar. Então, a primeira pergunta é, preciso me adequar à LGPD? Precisa. Então, lembra que mesmo que a gente tenha normas simplificadas pela NPD, essas normas ainda vão implicar uma série de direitos e obrigações e, necessariamente, todas as empresas vão ter que se adequar à LGPD. Basta ter uma política de privacidade, ou seja, posso pedir para um advogado fazer uma política de privacidade, eu vou colocar essa política no meu site e eu estou tranquilo? Não. A LGPD tem uma série de obrigações que são técnico e jurídicas e você tem que cumprir todas essas obrigações a fim de falar que você está adequado à LGPD. Preciso contratar uma consultoria técnica? Preciso contratar um advogado? Vou tratar um pouco dessas perguntas mais para frente. Posso fazer adequação internamente? Também vou tratar um pouquinho mais para frente. Preciso fazer um mapeamento de dados?
Resposta, sim. Então, o que é mapeamento? Eu também vou tratar um pouco mais para frente, mas a gente falou até agora que a LGPD vai afetar a forma na qual você interage com dados pessoais. Então, é muito importante você entender como que eu interajo com dados pessoais, a fim de que você tenha um plano que faça sentido para a empresa. A ausência de conhecimento dessas interações, eventualmente, pode levar a riscos desnecessários. E aí, por fim, preciso indicar um encarregado. A resposta que a gente tem até hoje é sim, todas as empresas têm que indicar um encarregado, salvo se esse regulamento eventualmente passar e apresentar alguma hipótese de dispensa. E aí é muito legal a gente falar um pouco do aspecto comercial da LGPD. Então, obviamente que se você não se adequa, existem riscos jurídicos, mas também existem riscos comerciais hoje. Por quê? Eu acho que todo mundo já deve ter sido bombardeado, né, por diversos aditivos de proteção de dados que estão sendo apresentados para todas as empresas, a fim de garantir a parte de proteção de dados. Como regra, geralmente uma PME pode ter fornecedor que vai desde, por exemplo, o seu provedor de seguro-saúde ou, eventualmente, clientes. Cada vez mais a gente está recebendo esses anexos no qual a gente tem que prestar algumas declarações, como as partes declaram e garantem que cumprem a LGPD, ou eu garanto que eu vou tratar os dados de acordo com uma finalidade, estou expressamente proibido de tratar dados para qualquer finalidade adicional quando você for um operador. Ou eu me comprometo que eu estou adotando todas as medidas técnicos organizacionais adequadas para aquele tratamento de dados específico e, eventualmente, até dando direito de auditoria para o controlador em relação ao tratamento de dados. O que eu digo desses contratos? Cada vez mais, você ter um plano de adequação, ainda que simplificado, se tornou de extrema importância. Porque se você assinar esse contrato e você der uma declaração falsa, você está gerando um problema comercial para a empresa e, obviamente, além de comercial jurídico, em decorrência da violação do contrato por uma declaração falsa. Então, a LGPD ela saiu só do escopo jurídico e entrou um pouco na esfera comercial de todas as empresas. A gente tem que todas as empresas grandes, eventualmente, já iniciaram seus processos de adequação. Entre eles vem a parte de adequação de contratos e daí que estão vindo esses aditivos para a maioria das empresas. Se eu recebo um aditivo gigante, que prevê uma série de obrigações, mas na realidade fática eu trato uma pequena parcela de dados, eu preciso assinar? Não, você pode negociar, você pode falar, eu trato uma parcela muito pequena dos seus dados, não faz sentido eu assumir todas essas obrigações, mas ainda assim, para você falar isso, você tem que ter um mapeamento de dados, você tem que ter uma consciência da forma como você trata dados, para principalmente conseguir liderar essas discussões com uma maior propriedade e com uma maior segurança. Só complementando, né, o que a Vanessa está falando, eu costumo dizer, vamos lembrar, pessoal, que a gente falou do controlador, do operador, né, e desse compartilhamento de cadeias, enfim, que é super comum em qualquer mercado. Mas vamos lembrar que o controlador, via de regra, ele pode ser responsabilizado por uma conduta do operador. Então, o controlador de dados, via de regra, ele vai obrigar os seus parceiros, ou pelo menos tentar obrigar os seus parceiros a estarem adequados, justamente porque ele quer mitigar os riscos da operação dele, né? E aí a gente gera um círculo virtuoso, vamos dizer assim, que uma empresa vai obrigar a outra e assim sucessivamente, né? E o mercado ele vai se regulando para que todas as empresas, de uma maneira geral, de uma maneira mais complexa ou menos complexa, enfim, estejam adequadas. E essa questão comercial ela é super pertinente. Ora, eu sou uma incorporadora que preciso contratar uma empresa de software, por exemplo, para gerir os meus leads. Eu tenho 3 fornecedores. Eu vou questionar esses 3 fornecedores sobre a adequação deles em relação à LGPD. Ou, por exemplo, eu sou uma incorporadora e eu tenho 10 imobiliárias que querem prestar serviço para mim de venda dos meus imóveis. Eu vou questionar essas 10 imobiliárias sobre como você trata os dados pessoais, como que a sua imobiliária está
como é que está o seu processo de adequação? Se você, como imobiliária, por exemplo, existe uma possibilidade de que você fique fora desse vídeo comercial, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, né, que a adequação, a aderência à LGPD, ela traz implicações não só jurídicas, mas também... Não, perfeita colocação, Natália. E por que as empresas estão apresentando esses aditivos? Porque se eu sou controlador, eu sou responsável. Então, é exatamente esse ponto. Se eu não verifico se a pessoa com a qual eu estou compartilhando dados vai tratar esses dados na forma da LGPD, tem medidas de segurança adequadas, eventualmente eu posso ser responsabilizado por não ter diligência. Então, dificilmente você vai conseguir apagar uma cláusula dessa em contrato, porque, de fato, existe uma obrigação legal de quem está apresentando ela para você de tomar esses cuidados necessários, ou seja, fazer a gestão de terceiros para garantir que esse terceiro também vai cumprir a lei na forma como é exigido. Então, antes da gente falar em adequação LGPD, eu sempre falo, a adequação começa por princípios. Então, muita gente lê LGPD e fala, entendi o que eu tenho que fazer, está muito claro a lei. Só que, quando a gente vai olhar, na verdade, a lei estabelece uma série de outras obrigações acessórias que são tanto ou mais importantes do que as previsões legais específicas que estão na lei. Então, na hora que eu falo, vou me adequar, qual é o primeiro passo? A gente fazer um mapeamento, vamos entender como você interage com dados pessoais. E como que eu vou identificar isso? Primeiro eu vou identificar as categorias de dados. Então, que dado eu tenho? Eu tenho o dado do meu empregado. Para que eu uso esse dado? O princípio da finalidade. Se você tem esse dado, ele tem uma razão de existir. Eu uso o nome do meu empregado para emissão do crachá, mas eu também uso o nome do meu empregado para rodar a folha de pagamento. Então, por conta disso, você vai ter que pegar cada dado que você tem e identificar qual é a finalidade que justifica cada um dos tratamentos. Por que isso é tão importante? Porque uma vez que você identificou a finalidade, você passa para o teste da necessidade. Então, vou mandar um e-mail de marketing. Para mandar um e-mail de marketing, eu coleto o nome do cliente, coleto o e-mail do cliente, coleto o CPF. Vamos para o teste de necessidade. Você precisa de CPF para mandar um e-mail? Não preciso. É uma informação desnecessária. Então, você falhou o teste da necessidade para essa finalidade. Mas pode ser que você, de fato, precisasse daquele CPF em uma etapa anterior para outra coisa, mas não para a finalidade de envio de um e-mail. Então, isso é um trabalho super de formiguinha e é feito com muito cuidado, exatamente para identificar qual dado você tem, qual é a finalidade de uso, vamos verificar depois se essa finalidade tem necessidade e se aquele uso é proporcional depois àquilo que você falou que, de fato, você ia fazer. Então, no final das contas, o inventário vai ser muito parecido com o que está aqui agora, ou seja, eu uso o nome. Para que eu uso o nome? Para cadastro e newsletter, para contratação de serviço e emissão de nota fiscal. Para cada uma dessas finalidades, depois a gente vai partir para a base legal que a Natália falou. Então, se eu faço cadastro e newsletter, eu uso com interesse legítimo. Se eu faço contratação de serviços, execução de contrato. Então, é um trabalho muito detalhado que visa principalmente te dar uma fotografia muito clara. Você interage com dados pessoais da seguinte forma. Por que é tão importante? Para, com base nisso, a gente definir o que você tem que fazer. Então, se a lei vai afetar como você interage, a gente precisa entender como você interage para depois traçar um plano do que você precisa fazer. Quais são os outros princípios? O princípio da transparência. Então, se eu faço o tratamento de dados pessoais, eu preciso garantir transparência para o meu empregado, transparência para o meu cliente, transparência para o meu fornecedor. Cada um deles tem que entender como que você usa os dados pessoais deles. A gente tem o princípio da responsabilização e prestação de contas, super importante. Então, em grande parte, ele fala, não basta cumprir a lei, você tem que demonstrar que você cumpriu a lei. Então, se a gente está falando que você só pode usar dados para uma finalidade específica, você tem que ter um documento que comprove, eu parei para pensar, eu uso esses dados para essas finalidades e isso é necessário. Então, por isso que você precisa ter um inventário de dados.
Se você vai usar com base em legítimo interesse, você precisa ter, eventualmente, um relatório de legítimo interesse que mostre que você balanceou os dois direitos, chegou à conclusão que você podia usar aquele dado. Então, ele estabelece uma série de obrigações acessórias que visam principalmente garantir, parei para pensar e, de fato, eu uso esse dado de uma forma legítima e cumprindo a LGPD. A LGPD é uma lei que a gente chama de técnico-jurídica. Por quê? Porque a gente tem o princípio da segurança e prevenção. Então, segurança de dados cabe à empresa, é um dever da empresa garantir a segurança da informação, é dever da empresa garantir a prevenção de danos, ou seja, se um dano eventualmente ocorrer, a gente quer garantir que ele seja o menor possível. Isso vai desde, por exemplo, a adoção de medidas preventivas como criptografia, como até medidas posteriores no caso de um incidente de segurança. Então, daqui entra o aspecto técnico, ou seja, as obrigações que eu já falei de segurança da informação e até mesmo reavaliação de medidas tecnológicas que você adota para a proteção daqueles dados. Então, o que você deve considerar quando a gente estiver falando de plano de adequação? Então, primeira coisa, quais são os dados que você usa? Você tem uma grande quantidade de dados pessoais? Você tem uma grande quantidade de dados pessoais de pessoas jurídicas? Desculpa. O que são dados pessoais de pessoa jurídica? Eu contrato uma PJ para prestar serviço para mim. Eu obtenho, eventualmente, o e-mail de diversos empregados ou obtenho informações trabalhistas daqueles empregados se eles forem prestar serviços para mim. Ou, por exemplo, eu só tenho dados de empregados próprios, porque eu presto serviço para terceiros. Então, entenda quais são os seus dados, porque se você entende qual é a sua base, eventualmente você pode tomar uma decisão estratégica de qual plano você vai adequar primeiro, ou seja, qual esfera de dados vai ser adequada primeiro. Eu tenho dados pessoais sensíveis. O que é dados pessoais sensíveis? A lei determina uma categoria específica de dados que ela fala, essa categoria precisa ser tratada com mais cuidado, porque o uso dele potencialmente pode gerar uma discriminação do titular. Quais são esses dados? Dados referentes à saúde, dados referentes à filiação de sindicato, organização de caráter religioso e uma série de outros tipos de dados. Então, o primeiro ponto é, vamos entender quais são os dados que a empresa tem. E aí, por outro lado, vamos lá, quem é o titular de dados? Então, no caso, eu tenho uma empresa que é B2B, eu tenho uma empresa que é B2C, por que é relevante? Se eu tenho uma empresa que é B2B, muito provavelmente você não vai ter um uso tão expressivo de dados pessoais pela empresa da porta para fora. Provavelmente o seu uso de dados é muito voltado para a porta para dentro. Então, quando a gente for traçar um plano de adequação, é algo que a gente pode eventualmente modular esse plano para a porta para dentro primeiro, ao invés de modular para a porta para fora. Porque se o seu foco for, por exemplo, clientes externos, e esses clientes forem pessoas físicas, obviamente esse vai ser, eventualmente, o seu primeiro plano de ataque. E aí, por fim, quem são os seus clientes? Por que é tão importante? Principalmente por conta das questões comerciais que eu falei antes. Então, você está tendo que assinar muitos aditivos de proteção de dados? Isso está gerando algum problema comercial para você? Está gerando alguma questão que eventualmente valeria a pena avaliar? Vale a pena a gente traçar um plano para garantir que você não vai ter esses problemas comerciais com aqueles clientes? Como que é traçar esses planos? Eventualmente, até a gente avaliar e fazer uma apresentação para você poder mostrar para aquele cliente, não é que eu não quero assinar, é porque, de fato, o que você está me apresentando não faz sentido para a minha operação. E, por conta disso, eu não consigo assinar essa cláusula no seu formato atual, que é muito diferente de você falar, não vou assinar, e aí gerar, eventualmente, uma indisposição comercial, porque proteção de dados virou uma questão muito importante para a maioria das empresas. E aí, por fim, quais são os recursos internos que eu tenho para o processo de adequação? Por que isso é tão importante? Quando a gente fala de recursos internos, eu estou falando tanto durante o processo de mapeamento, como que a gente conduz mapeamento. Em grande parte, eu vou tratar um pouco à frente, com entrevistas. Então, a gente vai entrevistar cada um dos seus empregados que são representativos nas áreas das empresas para falar como que você usa dados pessoais, me explica esse fluxo, me explica para onde vai, me explica onde fica armazenado, para te dar uma visão muito clara dessa fotografia.
É possível você fazer isso internamente? É possível. Algumas empresas têm conduzido adequações internas, mas isso vai exigir muitos recursos. Assim como, eventualmente, para algumas empresas, a parte de avaliação de tecnologia é algo que pode ser conduzido internamente. É só eles terem um setor de TI mais atuante. Você tem os recursos internos para fazer isso? Então, são perguntas super importantes que você tem que fazer na hora de averiguar o plano de adequação que vai ser aplicado para a empresa. Então, como eu falei, na fase de diagnóstico, geralmente a gente passa por 3 passos: mapeamento de dados, diagnóstico e governança e plano de ação. Mapeamento, a gente vai verificar todo o fluxo de dados que existe dentro da empresa, fazer a indicação de base legal, fazer análise de maturidade, ou seja, que política você tem, que contratos você tem para verificar o que já existe de proteção de dados dentro da empresa, e com base nisso, a gente elabora um plano de ação. Esse plano de ação consiste de um relatório final. O que é um relatório final? É um relatório que vai falar, está aqui o que você faz, está aqui o que você precisa fazer para cumprir a LGPD. E, com base nisso, você elabora o plano de ação, que é: entendi o que eu preciso fazer, mas está aqui como eu vou atacar esse plano de uma forma que faça sentido para a minha empresa. Qual tem sido a minha recomendação? Eu entendo que esse é um momento muito complicado para a maioria das empresas no Brasil e que, eventualmente, os investimentos necessários para garantir a adequação LGPD podem não ser uma realidade para a grande maioria das empresas no país. Mas é muito importante você não tomar riscos inconscientes, ou seja, deixei de fazer uma coisa porque eu não sabia que tinha que fazer, porque eu não tinha conhecimento da lei, ou porque eu não tinha conhecimento da minha operação com dados. Então, eu não sabia que eu tinha que fazer isso para garantir esse tratamento. Então, por conta disso, a gente tem recomendado você nunca pular a primeira etapa, para você fazer todo o processo de avaliação, fazer um relatório final e, com base nisso, fazer um plano de ação que faça sentido para cada uma das empresas. Escolhi não atacar meus empregados primeiro, eu vou atacar a parte de clientes externos. Entendi que isso é um risco, vou assumir esse risco e vou, eventualmente, adequar essa operação março de 2022. Mas isso se torna uma decisão estratégica da empresa com base num conhecimento da lei e potenciais penalidades que você tenha, e principalmente conhecimento operacional do fluxo de dados dentro da empresa. Então, obviamente, com base depois da fase 1, a gente parte para a fase 2, que vai envolver, por exemplo, a elaboração de políticas, estrutura de governança dentro da empresa, adequação dos contratos, treinamentos. Então, entra a parte mesmo de implementação global da LGPD na estrutura da empresa. Vamos lá. Aí a gente está agora tentando entrar já numa parte mais prática, né? A Vanessa está falando dos passos, né, para a gente ter um programa de conformidade, parte de registro de operações de tratamento de dados, inventário de dados, diagnóstico, enfim. Eu queria tratar sobre pontos, né, específicos. A gente sabe que um dos principais pontos de atenção do setor, né, diz respeito justamente aos corretores de imóveis. E a gente tem uma ação que é uma ação paradigma, vamos dizer assim, que foi uma ação que foi ajuizada contra a Cyrela por conta, né, de alguns contatos comerciais que um promitente comprador recebeu de, por exemplo, loja de imóveis, seguro residencial, etc. Essa ação, ela foi a primeira ação, salvo engano meu, foi a primeira ação julgada durante a vigência da LGPD, né? Os atos, especificamente, a ação foi ajuizada antes da vigência da lei, mas, né, a juíza do caso já se baseou em pontos específicos da LGPD. Existiu uma condenação em primeiro grau, ela foi recentemente reformada no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas o ponto dessa ação era justamente, né, e o ponto da defesa da Cyrela nessa ação era justamente que a Cyrela faz, ou pelo menos, né, a linha argumentativa da defesa, dentro de casa, ela faz o que ela pode fazer, ela tem um programa de conformidade bem estruturado, e esse compartilhamento indevido teria se dado
possivelmente pelo corretor, pelos corretores que atuaram, né, no caso. Então, esse caso especificamente chamou muito a atenção do mercado e a questão do corretor de imóveis, para mim, é um dos pontos mais sensíveis de programas de conformidade do setor, né? A gente sabe que corretor de imóveis normalmente justamente, né, a base dele, o core business do corretor de imóveis é a base de dados dele, é o contato dele. Ele ganha dinheiro justamente, né, com esse relacionamento. Enfim, é super comum existir o compartilhamento com parceiros, como loja de imóveis, etc. Daí ajusta uma remuneração, uma comissão, né, e é algo que a gente tem que as incorporadoras, construtoras, enfim, tem que ficar bastante atentas, né? Porque aí a gente tem alguns pontos de risco, né? Como, por exemplo, utilização para finalidades específicas. Se corretora, recebi um contato para tentar vender um determinado imóvel, isso não me permite compartilhar o dado com uma empresa de móveis ou de cortina. É uma utilização para uma finalidade diferente daquela que me foi confiado o dado. Então, isso é comum, isso é super comum, né? A outra questão, né, importante é justamente essa coleta excessiva, né? O corretor, muitas vezes, ele coleta de maneira informal, por WhatsApp, pessoalmente, enfim, com muito pouca rastreabilidade, né? Muitos documentos, às vezes documentos, inclusive, financeiros, documentos de imposto de renda, etc. Então, né, enfim, por maneiras pulverizadas, das mais pulverizadas possíveis, e aí a gente tem uma impossibilidade, inclusive, de fazer frente, por exemplo, direitos titulares. Eu, imobiliária ou incorporadora, recebo uma solicitação de exclusão de dados, né? Se eu tenho uma base pulverizada, se os dados do meu cliente estão, por exemplo, no WhatsApp, no rolo de câmera do corretor, como é que eu vou cumprir essa obrigação legal de exclusão, de acesso, por exemplo, de dizer, olha, teu dado está ali, né? Enfim, essa pulverização, essa coleta excessiva e essa pulverização dessa base de dados é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. E, por fim, né, a questão dos vazamentos, que pode ser tanto intencionais quanto acidentais, né? O corretor coleta um monte de dados no telefone dele, no WhatsApp dele, de repente ele perde o telefone, né? E aí? A gente tem um incidente de segurança, né? Esses dados podem ser, sim, vazados. Então, esses são os principais pontos de atenção em relação a essas equipes de corretores. Vanessa, passa para mim o slide, por favor. E aí a gente tem algumas orientações práticas, né, de como lidar com isso, né? Então, é importante entender essa relação, via de regra, controlador-operador, incorporadora com corretor, ou incorporadora com imobiliária, enfim, contratualizar isso, né? Colocar as responsabilidades, olha, eu estou compartilhando esse dado com você para uma finalidade específica, padronizar processos de atendimento ao cliente, que dado você pode coletar, que dado você não pode coletar, por onde você pode coletar, depois que coletou, você tem que excluir, não tem que excluir, aonde que você vai armazenar, padronizar esses processos de atendimento, tentar minimizar, obviamente, o máximo possível a coleta desses dados, tentar, a gente tem feito em algumas empresas, né, alguns clientes, tentar padronizar um canal específico de entrada desses dados, principalmente no que diz respeito a documentos de clientes para operacionalização de compra e venda. Olha, tem um e-mail específico para você me mandar esses documentos, ou o corretor não pode receber esses documentos, quem pode receber é só o fulano, o gerente, e a gente vai minimizando essa pulverização. A gente tem também recomendado políticas específicas para corretores, né, justamente especificando esses processos de atendimento, que pode ou não pode fazer, treinando a equipe, eles têm que estar sensibilizados. O corretor, via de regra, nem sabe que é a Lei Geral de Proteção de Dados, nem sabe que não pode compartilhar o dado do cliente dele com a esposa, que é vendedora de cortina, por exemplo, né? Então, é necessário ter políticas específicas, é necessário ter contratos específicos, sensibilizar, treinar,
constantemente e também pensar em rastreabilidade e controle. Se eu tenho um sistema, por exemplo, e aí tecnologia ajuda muito em relação a isso, se eu tenho um sistema que propicia, por exemplo, a coleta desses dados via sistema, o armazenamento do meu sistema, se eu consigo identificar, por exemplo, se o corretor fez o download de uma base de dados ou compartilhou com alguém, enfim, eu tenho logs específicos para entender quem fez, quando fez, o que fez, né? Eu começo a ter rastreabilidade, eu começo a ter controle, eu tenho muito mais segurança em relação ao que está sendo feito, né, dentro da minha estrutura. E a gente, nesses mapeamentos, entrevistas que a Vanessa mencionou, a gente vê coisas absurdas, como, por exemplo, super comum, eu nem imaginava que esse tipo de coisa acontecia antes de começar a trabalhar com a LGPD para o mercado imobiliário. É super comum, você chega na imobiliária ou na incorporadora, eles têm um CRM XPTO, né, que eles vão lidar com todos os leads, enfim, entender o funil de vendas, etc. Às vezes o corretor ele paga um CRM próprio, paralelo, para poder pegar aqueles dados e imputar no sistema dele. E quando ele sair dali, que ele eventualmente for desligado, por exemplo, ele perdeu acesso ao sistema, perder aquele acesso àqueles dados, ele tem aquele controlezinho paralelo dele, né? E a partir do momento que existe um controle paralelo, um CRM do corretor, eu não faço a mínima ideia do que esse corretor vai fazer com esses dados. Né? Então, é preciso que eles entendam que não pode ter esse tipo de situação. Se tiver, vai ter consequência contratual, eventualmente, inclusive de rescisão, desligamento, etc. Então, essas são algumas orientações aí básicas para lidar com corretores, e não é algo assim, o problema do LGPD do mercado imobiliário é o corretor. Não necessariamente, tá, pessoal? Não tem nada contra o corretor. É só que realmente é um ponto de bastante atenção, porque a gente sabe, enfim, da informalidade do setor e eventualmente das consequências que podem advir daí. Esse ponto é bem interessante, Natália, porque no final das contas, treinamento é essencial. A LGPD, ela passou a regular algo que não era diretamente regulado no Brasil, né? Então, como a gente disse, na Europa, a nossa lei foi baseada na lei da Europa. Na Europa, eles vieram quase 40 anos falando que tratamento de dados é importante, é uma medida constitucional, é algo de extrema relevância na vida de todos. E aí, quando chegou o GDPR, não foi um impacto tão grande, agora a LGPD porque muita coisa que anteriormente poderia ser feita sem grandes riscos passou a ter riscos e passou a ser regulada. Então, é muito importante dar para esses ativos, corretores, por exemplo, treinamento, explicar por que você não pode continuar fazendo o que você estava fazendo antes. Por que as pessoas podem se incomodar, sendo que elas não se incomodavam antes. Em grande parte, a LGPD mudou como nós, titulares de dados, entendemos o uso do nosso dado. Muita coisa que não incomodava antes as pessoas, com maior conhecimento sobre a lei e sobre dados pessoais, passou a incomodar. Então, por conta disso, o treinamento é de extrema relevância para todos os membros da sua cadeia de tratamento. Consegue passar o slide, por favor, Vanessa? Acho que esse é seu. Vou falar agora só um pouco de incidente de segurança. A gente já está chegando no tempo, então vou falar bem brevemente. Então, incidentes de segurança, tá? É um ponto super importante da LGPD. Eles vão ocorrer. Por que eles vão ocorrer? E eu te digo isso com a maior naturalidade possível. Porque incidente de segurança é qualquer uso não autorizado de dados pessoais. Qualquer acesso não autorizado de dados pessoais. Então, copiei alguém sem querer no e-mail, alguém perdeu um laptop, alguém perdeu o celular e estava trocando WhatsApp com clientes, perderam uma base de contratos, um hacker invadiu a minha base, entrou um ransomware. Tudo isso, para fins da lei, é considerado um incidente de segurança. E aí, em caso de incidente de segurança, você eventualmente vai ter que comunicar o controlador, se você é operador daquelas informações, você eventualmente vai ter que comunicar aquele que é controlador, a NPD e, eventualmente, até mesmo os titulares sobre aquele vazamento de dados. E aquele prazo de comunicação é extremamente exíguo. Então, o prazo atual que a NPD exige são 2 dias após conhecimento do incidente, ou seja, um prazo super curto.
Então, por conta disso, você tem que ter políticas muito bem traçadas para falar, ocorreu um incidente de segurança, o que a empresa vai fazer? Então, imediatamente, eu sei quem é os controladores que eu vou ter que comunicar, imediatamente eu vou fazer uma análise para verificar se tem um potencial dano que eu vou ter que comunicar NPD, porque não é qualquer incidente de segurança, é só aquele que eventualmente gera um potencial dano ao titular. Então, a mensagem que a gente deixa com incidente de segurança é algo que vai ocorrer em todas as empresas e que o mais importante é você estar preparado para lidar com eles, tanto do ponto de vista da tecnologia, quanto do ponto de vista do estabelecimento de políticas e comitês capazes de lidar com incidente de segurança. Então, recentemente a gente está tendo, obviamente, uma onda muito grande de ransomwares que estão capturando bases de dados. Entre as medidas que um plano de resposta a incidente tem que ter quem eu vou chamar, o que vai ser acionado, será que eu tenho backup que eventualmente eu posso restaurar, será que eu tenho pessoas capazes de lidar com aquele incidente ou eu vou ter que contratar. Então, é uma série de medidas técnicas e jurídicas que são estabelecidas para garantir que quando o incidente de segurança ocorrer, você vai ter as medidas necessárias para responder a isso com a maior brevidade possível. Falar um pouquinho também das questões de campanhas de marketing, né, que também impacta bastante o setor, né? Existe uma alteração da lógica, né, do opt-in, do opt-out para o opt-in, né? Então, hoje, era muito comum que as empresas, nas campanhas de marketing, fosse suficiente, por exemplo, ter no e-mail lá, ou eu não quero mais receber essa newsletter, eu não quero receber essa propaganda. Hoje em dia isso não é mais suficiente, né? É preciso que essa lógica seja invertida para que quando o titular se cadastre para receber, ele seja devidamente informado, e ele, não necessariamente eu estou falando de consentimento, né? Mas ele seja informado, transparente, eu tenho transparência em relação a como, para que finalidade eu estou utilizando, como que você eventualmente pode se cadastrar, que eu tenha sensibilidade em relação a essas questões, e aí a gente, via de regra, vai tratar com duas bases legais diferentes, ou do legítimo interesse, ou do consentimento. A gente tem, né, eu tenho recomendado muito para a finalidade de marketing, a utilização, obviamente, sempre realizando, como a Vanessa mencionou, né, um relatório, né, uma avaliação de legítimo interesse para entender a razoabilidade, para entender os mecanismos que eu estou utilizando, tanto de segurança, de informação, quanto jurídicos, para mitigar, eventualmente, algum risco ao titular de dados, minimização, enfim, mas a gente tem utilizado muito a base legal do legítimo interesse, até porque utilizar uma estratégia de consentimento para estratégias de marketing é extremamente oneroso do ponto de vista comercial. Imagina, de repente, você começar a ser impactado com uma série de solicitações de consentimento para manter, por exemplo, os meus dados numa determinada plataforma, a possibilidade da pessoa não dar consentimento, simplesmente porque ela não vai entrar, ler o termo de consentimento, não vai dar o aceito, é muito grande. Então, né, orientar uma empresa, por exemplo, a pegar toda a sua base de dados e mandar o consentimento para todo mundo, para manutenção de dados comerciais, do ponto de vista comercial, é muito, na minha visão, muito problemático, comercialmente falando, porque a possibilidade, né, enfim, a manutenção dessa base de dados vai ser possivelmente muito pequena, vai ter muito pouca gente respondendo e muito pouca gente dando consentimento. Então, via de regra, a gente vai utilizar, sim, o legítimo interesse com muita razoabilidade, com muita parcimônia, entendendo o mecanismo de transparência, de minimização e de mitigação de riscos, obviamente. Vanessa, pode alterar, por favor? Claro. E aqui, para campanhas de marketing, nesse setor específico, entra muito a questão de retenção de dados, né? Então, eu tenho uma base de dados. Por quanto tempo é razoável eu continuar usando aquela base de dados? Então, eu estava procurando um imóvel em 2015. Já é 2020, é razoável esperar que essa pessoa ainda assim não comprou um imóvel e ainda quer ser acionada pela empresa? Provavelmente não.
Então, a gente vai ter que estabelecer até um histórico de vida do dado dentro da empresa, que entra com as políticas de retenção de dados e descarte, ou seja, por quanto tempo eu vou reter, por quanto tempo é razoável presumir que a pessoa quer receber esse contato, para eventualmente não ocasionar eventuais discussões com o seu cliente final. E aí, ainda sobre a questão de marketing, né, e de novo vou passar rapidamente aqui, é preciso também ter muito cuidado com a terceirização desse que é super comum, né, a gente contrata, a empresa de marketing, enfim, fazer uma due diligence, fazer uma gestão do terceiro. Ora, né, eu sou uma empresa que tem um hot site, enfim, estou coletando uma série de dados, eu estou colocando isso na mão de uma agência de marketing ou de um profissional de marketing terceirizado. O que ele vai fazer com esses dados, né? Porque o que ele fizer com esses dados, eventualmente, eu posso ser responsabilizado. Então, fazer essa gestão de terceiros, contratualizar, eventualmente até mesmo auditar esse terceiro, em relação a como ele lida com dados, como ele lida com os dados pessoais, justamente para que eu não possa, né, a empresa não possa ser responsabilizada. Pode mudar, por favor, Vanessa? Cookies, né? O tema super polêmico, né? Agora virou, né, tudo quanto é site que você entra, ou pelo menos deveria ter, tem aquele bannerzinho de cookies, né? Que é para você aceitar, rejeitar, alterar suas preferências, enfim, o que a LGPD vai trazer sobre cookies, né? E cookies são aquelas ferramentas em determinados sites que vão ficar coletando suas informações, eventualmente de navegação dentro ou fora do site, a depender do tipo de cookie que você autoriza, né? E o que a lei vai dizer? Primeiro, que a política de cookies ela tem que ser específica, adequada para cada tipo de cookie. Não basta só um bannerzinho de cookies eu aceito, eu preciso, né? Eu preciso ter granularização de consentimento. Eu preciso primeiro dizer para o meu titular quais os cookies eu coleto, e tem uma infinidade de ferramentas no mercado que podem escanear, né? Que você pode escanear o teu site, verificar o que faz sentido manter ou não, e aí construir uma política específica, sendo transparente com o titular, né? Explicando o que são os cookies, por que a gente utiliza cookies, quais os tipos de cookies que a gente coleta, e dando a possibilidade do titular de gerir as suas preferências, né? De dizer, olha, eu só quero que colete cookies necessários, não quero que colete cookies, por exemplo, de desempenho ou funcionais. Então, isso é o consentimento granular, né? O titular tem que ter a possibilidade de gerir o que ele quer ou não trazer de consentimento, o que ele quer consentir de coleta de dados por meio de cookies. Pode passar 2 slides daí, Vanessa, que eu já falei da política de cookies. Não, na verdade, volta. E aí, a questão da política de privacidade ou do aviso de privacidade, né? Eu posso simplesmente pegar um aviso de privacidade do meu concorrente lá e fazer um igual e colocar no meu site? Não, né? Super comum, né? Todo mundo acha, o mercado acha que não precisa de advogado para redigir política de privacidade, aviso de privacidade, sem querer puxar a sardinha para o lado do advogado, mas já puxando, né? É sim o resultado de um mapeamento, ele é adaptado para cada operação, é preciso entender a operação da empresa, que dados são coletados, é preciso que essa política, esse aviso de privacidade, ele seja específico, né, para aquela operação, para aquela coleta, precisa ser transparente, e eu preciso também indicar quem é o meu DPO, que é o encarregado da proteção de dados, justamente é um aviso direcionado para o público externo, ele tem que, dentre o que eu preciso informar, eu preciso ser transparente em relação a canais de exercício de titulares. Se você quiser fazer alguma solicitação, quem é o encarregado, como você entra em contato com o encarregado. Pode pular, por favor, Vanessa. Também, e a gente já tratou bastante desse tema, né, na questão de equipes internas. Eu costumo dizer que o elo mais fraco de qualquer programa de conformidade normalmente é a pessoa, não necessariamente por oportunismo, por má fé, mas simplesmente às vezes por falta de conhecimento, por ignorância do tema, às vezes não sabe, clica no link malicioso e pronto, você tem um incidente de segurança, você tem um vazamento de dados.
compartilha o e-mail com o parceiro sem saber, né? Compartilha o dado sem, mas nem sabia que não podia fazer, então é importantíssimo, né, que as empresas invistam, sim, em treinamento, sensibilização de equipe, workshops, campanhas, enfim, porque a pessoa é, de regra, o elo mais fraco dos nossos programas de conformidade. Principalmente a LGPD não é instintiva, né? Não é uma lei instintiva que as pessoas necessariamente entendem o que elas precisam fazer, elas precisam aprender a fim de que elas estejam cientes dos recursos que elas têm. Vou terminar só falando um pouco sobre penalidades, né? Então, o que tem gerado penalidade? Então, penalidades da NPD, né? Aquela coisa que a gente escuta, quais são elas, 2% do faturamento da empresa limitado a 50 milhões e diversas outras penalidades, eventualmente, que possam incidir por conta da NPD. A NPD tem falado de forma bem aberta, por meio da diretora dela, a Miriam Wimmer, que a intenção deles não é sair dando penalidade para todo mundo durante o primeiro ano. Então, eles entendem que vai sim existir um período de adequação das empresas à lei, principalmente de regulação adicional em diversos pontos que ainda precisam ser regulados, como a normativa de IPMS, a normativa que vai fazer a mensuração das penalidades e diversas outras. Então, a intenção dele não é sair diretamente aplicando essas penalidades. Quer dizer que isso não vai ocorrer? Não, pode ser que ocorra. Então, o que a gente mais fala é, apesar de você ter recurso restrito, é importante você construir uma história que faça sentido. Então, você possa arguir, tinha recurso restrito, mas ataquei as minhas principais fontes de problema, aquilo que a gente falou antes, aquele diagrama de dados que eu passei antes, identifiquei aonde eu tinha problema e tentei atacar pelo menos esses pontos. É importante você construir a sua história, a sua justificativa em relação à interação com a LGPD. E aí, por fim, só trazendo um pouco da questão judicial. Então, a gente tem a judicialização da LGPD. A gente passou quase um ano no qual a NPD ainda não estava constituída, e por conta disso, a gente teve diversas demandas judiciais relacionadas à lei. Então, a gente fez só um levantamento um pouco dos casos para mostrar o que mais tem gerado penalidades. Entre eles, a gente tem, obviamente, vazamento de dados, mas também compartilhamento ilegal, ou eventualmente uso de dados ilegal. Então, diversas causas eventualmente podem gerar a penalização por conta da LGPD. Por outro lado, a gente espera que um aumento considerável de demandas trabalhistas também que utilizem a LGPD no seu escopo. Então, os empregados passam a ter direitos em relação ao uso de dados pessoais. Se você, por exemplo, é uma empresa que tem 300 empregados e por algum motivo você não tem uma política interna de transparência, você está gerando uma potencial contingência trabalhista, porque numa ação trabalhista, obviamente, isso pode ser trazido. Então, apesar da NPD ter falado, a gente não vai aplicar penalidades significativas no começo, ou vai tentar não aplicar no caso, a gente ainda assim tem um risco, né, e um receio muito grande em relação à judicialização da LGPD. E aí, só trazendo algumas dicas para PMEs, então, sempre toma a decisão estratégica, nunca tome uma decisão por desconhecimento, aquilo que a gente falou, e por desconhecimento pode implicar tanto desconhecimento da lei em relação ao que você precisava fazer, quanto desconhecimento operacional, não sabia que a gente tinha essa base de dados, não sabia qual era o gargalo. Então, por conta disso, sempre é importante a gente ter aquela fotografia. Se você chegar para um advogado e falar, quero um plano de adequação, dificilmente ele vai te dar um plano de adequação que não seja completo. Por quê? Porque é difícil para a gente tomar o risco em nome do cliente. É difícil de eu falar para você, você tem que só adotar essas 4 medidas e está tranquilo. Mas o que eu posso fazer com o cliente? Uma vez que ele esteja ciente dos riscos, a gente pode junto traçar um plano que faça sentido para cada uma dessas empresas. Mas é importante você entender a lei, a fim de que você consiga tomar esse tipo de decisão e ter essas conversas com os advogados, principalmente para indicar quais são as medidas que vocês querem adotar. Não descumpre o que é manifestamente exigido, a gente tem poucas coisas que a lei fala, você tem que ter. Né? Então, o que você tem que ter? Eu tenho que ter um encarregado agora. A minha política de privacidade tem que ter esses requisitos para ela ser considerada adequada para fins da LGPD. Então, tem alguns pontos que a lei fala, você tem que ter isso. Então, obviamente, não é para você descumprir.
em grande parte, todo o resto, as políticas que a gente citou, política interna, política externa, em grande parte decorrem dos princípios, então, não necessariamente tão expressamente previstos, mas decorrem da interpretação ampla da lei e do necessário para cumprimento de obrigação de prestação de contas. Priorize sempre as medidas de transparência. Então, o que é transparência? As políticas externas, as políticas internas, eu trato dados, eu quero garantir que os titulares de dados entendam como eu trato dados. São medidas muito importantes para garantir transparência que está dentro do coração da lei. A LGPD visa garantir o que a gente chama de autodeterminação informativa. Eu, titular, entendo como você, empresa, usa meus dados. E para isso é necessário que a gente cumpra o princípio da transparência. E aí, por fim, segurança da informação é essencial. Como a gente disse, a gente está numa onda de ransomware muito grande, mas além disso, a gente tem no dia a dia de cada empresa diversos infortuitos que podem ocorrer, perdeu o laptop, esqueci o contrato, roubaram meu celular, tudo isso vai ter que ser regulado por meio de segurança da informação. E quando você está lidando com dados de clientes, é de extrema importância, e de titulares de dados, obviamente, que você garanta o mínimo de segurança da informação necessário para aqueles dados. Uma vez que você tem uma violação, um incidente de segurança considerável, isso pode impactar, inclusive, a imagem da empresa no mercado. Então, é muito importante que você tenha uma resposta adequada para falar, sim, aconteceu, no entanto, a gente tinha medidas necessárias para evitar que isso ocorresse, ou para potencializar, na maior medida possível, a diminuição do dano ao titular. Para finalizar, então, pessoal, né, acho que a gente conseguiu passar um pouco da complexidade do programa de conformidade. Nossa ideia existe uma ideia muito simplista de que a LGPD é simplesmente termo de consentimento, política de privacidade, o aviso do site, enfim. Infelizmente, não é tão simples assim. A gente tem que ter uma série de mecanismos, tem uma série de princípios de bases legais, enfim. Então, eu gosto muito de finalizar as palestras com essa imagem, né, para dar justamente essa ideia do que é, né, o que está acima ali, né, da ponta do iceberg, enfim, que é o que às vezes o pessoal tem a impressão que é LGPD, só que tem muita coisa, né, que está sustentando, né, eventualmente aquilo que aparece. Queria, enfim, agradecer, né, acho que a gente chegou no nosso final. A gente não conseguiu abrir para perguntas, mas a Vanessa foi maravilhosa ali respondendo as perguntas já no meio da nossa fala, né? Queria agradecer o pessoal do Sinduscom novamente pelo convite, pela oportunidade, e dizer que a gente está à disposição para eventuais dúvidas que a gente não conseguiu atender ou não conseguiu esclarecer. Fiquem à vontade para mandar e-mail, quanto para mim, quanto para a Vanessa. E foi super legal. Vanessa, muito obrigada, como sempre, um prazer palestrar com você. E, enfim, abro para você também fazer um agradecimento. Muito obrigada também a Sinduscom por essa oportunidade de novo. É um prazer falar com vocês e principalmente entender a preocupação que a Sinduscom tem tido para a educação dos seus associados. Então, obrigada pela oportunidade. Natália, é um prazer imenso, novamente. Fizemos uma antes da pandemia e espero que uma terminando, né? Então, é um prazer falar com vocês, permanecemos à disposição para qualquer dúvida. O que eu sempre falo é assim, é muito importante para os clientes entenderem o que eles têm que fazer antes de discutir o que o que de fato ele vai fazer. Então, espero que tenha sido esclarecedor. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fique à vontade para falar com a Natália, comigo, a gente está sempre à disposição, porque eu acho que a gente tem sempre esse mesmo forma de agir em relação ao entendimento da LGPD e trabalho com clientes nessa área. Legal, obrigada, pessoal. Obrigada, boa noite. Boa noite.